Olá pessoal, meu nome é Leonardo Augusto, sou professor de matemática e hoje vou dar uma aula sobre sistemas lineares. Então, o que é necessário para aprendermos sistemas lineares? Inicialmente, saber o que é uma equação linear. E o que é uma equação linear? Toda equação de primeiro grau com uma ou mais incógnita é chamada de equação linear. Exemplos. Na equação 3x mais 2y igual a 11, temos que quem são as minhas incógnitas dessa equação? Minhas incógnitas serão x e y. Quem são meus coeficientes? Meus coeficientes 3 e 2. E o termo independente 11. Por extensão de conceito, admitimos também como lineares as equações 0x mais 0y mais 0z igual a 0 e 0x mais 0y mais 0t mais 0z igual a 3. De maneira geral, definimos. Chama-se equação linear nas incógnitas x1, x2, x3, xn, toda equação que pode ser apresentada na forma a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais anxn igual a b, em que a1, a2, a3 e an são constantes reais chamadas de coeficientes das incógnitas, e b é uma constante real chamada de termo independente da equação. Note que, por exemplo, 3x ao quadrado mais y igual a 5 não é uma equação linear. Mas, professor, por que não é? Porque o grau do expoente aqui, x aqui, é 2. Nesse caso, eu tenho uma equação de segundo grau em relação à variável x. Então, neste caso, não é solução. Aqui no exemplo B, 1 sobre x mais y igual a 3. Também não é uma equação linear. Por quê? Porque isso aqui não caracteriza-se uma equação de primeiro grau. Por quê? O grau do expoente x é menos 1. Por que menos 1? Porque o inverso de 1 sobre x é x elevado a menos 1. Solução de uma equação linear. Chama-se a solução de uma equação linear a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais anxn igual a b, toda enúpula sequência de n elementos de números α1, α2, α3, αn, tal que a sentença a1, α1 mais a2, α2 mais a3, α3 mais an, αn seja igual a b, seja verdadeira. Professor, eu não entendi. Então vamos aqui no exemplo aqui. Por exemplo, uma solução da equação linear 3x mais 2y igual a 11 é o par ordenado 1 e 4, pois a sentença 3 vezes 1 mais 2 vezes 4 igual a 11 é verdadeira. Como assim, professor? Não entendi. O próprio nome já diz par ordenado. Par conjunto de dois elementos seguindo uma ordem, né, na sentença. Então, como aqui na sentença eu tenho 3x mais 2y, o primeiro elemento da ordem 1 pertence a x. O segundo elemento 4 pertence a y. Vamos para o segundo exemplo. B. Uma solução da equação linear 3x menos y mais 3 é igual a menos 1 é o termo ordenado 0, 4 e 1, pois a sentença 3 vezes 0 menos 4 mais 3 vezes 1 é igual a menos 1 é verdadeira. Então, pessoal, observa uma coisa aqui. 3 vezes 0, 0. Menos 4 mais 3 vezes 1. Professor, por que menos 4 mais 3 vezes 1, então, e não por que menos 4 mais 3? Pelo seguinte fato. Numa expressão numérica, como vocês sabem, resolve-se primeiro as potenciações e radiciações na ordem que aparecerem. Em segundo, as multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações. Neste caso aqui, eu tenho menos 1 igual a menos 1, sentença verdadeira, o que comprova que 0, 4 e 1 é solução da equação linear 3x menos y mais 3z igual a menos 1. Notas. Ao menos que se especifique o contrário, apresentamos cada solução de uma equação linear obedecendo à ordem alfabética das variáveis, isto é, xy, xyz, abc, etc. 2. Se não existe a solução de uma equação linear, dizemos que ela é impossível. Por exemplo, a equação 0x mais 0y igual a 3 é impossível, pois não admite solução, uma vez que aqui nós temos uma sentença falsa, 0 igual a 3. Equação linear homogênea. Toda equação linear cujo termo independente é zero chama-se equação linear homogênea. Exemplos: 5x mais 4y igual a 0,
e 3x mais 7y mais z igual a zero. O que essas equações têm em comum? Ambas têm o termo independente nulo, zero, o que as torna uma equação linear homogênea. Vamos lá, propriedade. Toda equação linear homogênea, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais a nxn igual a zero, admite como solução em núcleo 0, 0, 0, chamada de solução trivial da equação homogênea. Vocês notem que essa mesma fórmulazinha aqui, ó, é da equação quase a mesma, é da equação linear. Com a diferença aqui, ó, que aqui eu tenho na equação linear, eu tenho aqui igual a b. E na equação linear homogênea, esse b dá espaço a zero, uma vez que a condição para que ela seja homogênea é que o termo b seja zero. Exemplos. A solução trivial da equação 2x mais 9y igual a zero é o par ordenado 0, 0. A solução trivial da equação 4x menos 3y mais z igual a zero é o termo ordenado 0, 0, 0. Observação. A solução trivial de uma equação linear homogênea também pode ser chamada de solução nula ou solução imprópria, uma vez que contém apenas zeros. Né? Exercício. Agora eu sugiro que vocês peguem caneta, né, e papel, e até mesmo borracha, para vocês ir resolvendo essas atividades junto comigo. E aí eu sugiro que vocês pausem, ao aparecer a questão, vocês pausem o vídeo, resolvam e depois observem a resolução. Então vamos já na primeira questão. Considere a equação 4x mais 3y igual a 12. E na letra A eu tenho qual o valor de y para x igual a 3? Então muito simples, gente. Onde tiver x na equação, eu vou substituir por quanto? Por 3. Então eu tenho 4 que multiplica 3 mais 3y igual a 12. 4 vezes 3, 12, mais 3y igual a 12. Por conveniência, eu vou utilizar essa setinha aqui, simbolizando implica que, para economizar espaço, né, e também ser mais conveniente na resolução. Então aqui eu tenho 4 que multiplica 3 dá 12, mais 3y igual a 12. Vamos lá. 3y é igual a 12, tá mais 12 vem menos 12. Então 3y é igual a 0. Tá multiplicando, passa dividindo. Então y vai ser igual a 0 dividido por 3. Y é igual a 0. Na letra B, eu tenho aqui qual é o valor de y para x igual a menos 7. Então, muito simples, gente. Onde tiver o x, eu vou substituir por quanto? Vou substituir por menos 7. Então, 4 que multiplica menos 7 vai dar menos 28, mais 3y igual a 12. Então, eu tenho que 3y vai ser igual a 12. Está subtraindo, vem adicionando. Então, implica que 3y é igual a 40. Está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 40 dividido por 3. Aí você vai observar. Eu posso dividir 40 por 3 exatamente? Posso não. Eu posso simplificá-los? Também não. Então, a resposta fica do jeito que está, pois ela já está na sua forma irredutível. Na letra C eu tenho. Sempre existirá um valor de y para qualquer valor atribuído a x. Aí você se lembra lá das funções do primeiro grau, da tabelinha lá. Que você atribuía um valor para x e encontrava um valor para y. Então, sempre existirá um valor de y para qualquer valor atribuído a x? Sim. Para qualquer valor que você atribua a x, você vai ter um novo valor em y nessa equação linear. O item C deriva a resposta do item D. Quantos pares ordenados são soluções de equação linear? Bom, se para qualquer valor atribuído a x eu tenho um novo valor em y, então aqui vai ser infinitos. Né? Para infinitos valores de x, eu tenho infinitos valores em y. Questão 2. Considerando a equação linear 2x mais 3y menos z igual a 7, faça o que se pede. Letra A. Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das afirmações. Item 1. O termo ordenado 6 menos 2 e menos 1 é solução desta equação? Vamos verificar. Eu tenho 2 que multiplica x, que vale quanto? 6. Mais 3 que multiplica y, que vale quanto? Menos 2. Menos z, que vale menos 1. Então, 2 que multiplica 6 vai dar 12. Mais por menos dá menos. 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1 igual a 7. Então, 12 menos 6, 6. 6 mais 1, 7 igual a 7 verdadeira. E aqui eu tenho que esse termo
é solução dessa equação. Vamos aqui no item B, no item 2. O termo ordenado 1, 1 e 2 é solução desta equação? Para isso, gente, é muito fácil. Basta pegar o termo, substituir na equação. Vamos lá. 2 que multiplica x, que vale 1, mais 3 que multiplica y, que vale 1, menos z, que vale 2, é solução desta equação? Vamos lá. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3, menos 2 igual a 7. 2 mais 3, 5. 5 menos 2 vai dar 3. 3 é igual a 7, então isso aqui é falso, né? Então aqui eu tenho uma sentença falsa e, logicamente, eu não tenho aqui uma solução nesse termo aqui ordenado para a equação linear. Na letra B eu tenho, determine os valores de P e Q, de modo que os termos ordenados menos 2, 1 e P, e menos 1, Q e 3 sejam soluções da equação. Então vamos lá. Primeiro, aqui no item 1, aqui, menos 1, 1 e P. Então, substituindo x por menos 2, y por 1 e menos z aqui por P, temos 2 que multiplica menos 2 dá menos 4, mais 3 que multiplica 1 dá 3, menos P igual a 7. Implica que menos 4 com mais 3 dá menos 1. Menos 1 menos P igual a 7. Então, está subtraindo, vai adicionando. Menos P vai ser igual a 7 mais 1. Então, menos P igual a 8. O termo A de uma equação não pode ficar negativo. Neste caso, eu multiplico toda a equação por menos 1. Então, aqui eu tenho P menos P que multiplica 1 vai dar P, pois menos por menos, mais 8 que multiplica menos 1 vai dar menos 8, pois mais por menos dá menos. Então, para que esse termo seja solução desta equação, necessariamente o valor de P tem que ser igual a menos 8. Vamos lá? No item, agora voltando, né? Voltando aqui um pouco, adiantei. No item 2, para achar o valor de Q, eu tenho que 2 que multiplica x, que vale menos 1, mais 3 que multiplica y, que vale q, menos z, que vale 3, é igual a 7. Implica que 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2, mais 3q menos 3 igual a 7. Então, 3q menos 5 igual a 7. Implica que 3q vai ser igual a 7, está subtraindo, vem adicionando. Implica que 3q vai ser igual a 2. Está multiplicando, passa dividindo. Q é igual a 12 dividido por 3. Implica que Q vai ser igual a 4. Vamos agora para a terceira questão. Terceira e última, né? Então, foi a questão aqui da VUNESP, questão do vestibular, né? Que diz que uma pessoa quer trocar duas cédulas de R$100 por cédulas de 5, 10 e 50 reais. Recebendo cédulas de todos esses valores e o maior número possível de cédulas de R$50. Nessas condições, qual é o número mínimo de cédulas que poderá receber? Bom, para essa questão aqui, gente, nós temos até as alternativas 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui duas condições na questão. Primeiro, que o número de cédulas tem que ser o mínimo possível, né, na distribuição entre as células de 5, 10 e 50. E a segunda condição que também eu tenho que ter o máximo possível do número de cédulas de R$50. Então, por exemplo, eu não posso ter 4 cédulas de 50 que vai dar o valor de R$200. Então, 4 vezes 50 vai dar 200. Então, não pode, porque aí não colocaria nenhuma nota de 5, nem de 10. Então, a quantidade máxima de nota de 50 que eu posso pegar vai ser 3. Então, 3 vezes 50 vai dar 150. Né? E aí, como eu também tenho que observar a quantidade mínima de cédulas, eu vou ter que pegar o máximo, a quantidade máxima de notas de R$10. Que aqui vai dar o quê? 4 vezes 4 notas de 10, que vai dar 40, eu tenho 190. E vai sobrar 2 notas de 5, que vai dar 9 cédulas. Então aqui eu tenho a quantidade mínima de cédulas pode ser obtida utilizando os valores das cédulas maiores, como a de 10 e a de 50. Dessa forma, como as cédulas de 50 têm que ser as maiores possíveis, temos 3 cédulas da mesma. 4 cédulas de R$10 e, por último, 2 cédulas de 5. Portanto, a quantidade mínima de cédulas será 3 mais 4, 3 notas de 50, 4 notas de 10 e 2 notas de 5. Vai dar igual a 9 cédulas. Alternativa B.
Tá? Então, pessoal, é isso, né? Nós encerramos essa aula de equações lineares. Em seguida, nós vamos ter a aula de sistemas. Eu vou postar o link aqui embaixo da aula. E qualquer dúvida pode postar nos comentários aí embaixo. Até a próxima.